Estamos a fazer um trabalho de investigação e depois ninguém reconhece. É um pouco isto. Quando eu comecei, portanto, quando chegou a altura de decidir qual era o doutoramento, o que me preocupava mais era o uso da informação. O que é que fazia? Porque é que as pessoas não usavam a informação? Eu já estava na universidade, nessa altura, e produzíamos imensos relatórios para a Direção-Geral do Ambiente, etc. E depois ficavam na prateleira e ninguém nem sabia que aquilo existia. Okay? Nessa altura, estávamos bem em 87, estavam a entrar em Portugal os estudos de impacto ambiental. E os estudos de impacto ambiental tinham uma componente participativa, que eu não achava nenhuma piada, porque é essencialmente consultivo, é um sistema passivo de participação. E, portanto, a participação nessa altura não me interessava. Interessava, percebia o que é que conseguia fazer as pessoas usarem a informação que a gente produzia. Porquê é que não se usava essa informação? E por aí entrei na área que é a construção de conhecimento, e um dos elementos essenciais para a construção de conhecimento é a interação dos conhecimentos. Conseguir que as pessoas partilhem conhecimentos, coloquem conhecimentos na mesa e com isso gerarem mais conhecimento. E a partir daí eu passei a interessar-me por questões de participação, mas não aquela participação passiva dos estudos de impacto, que eu achava, pronto, é importante, mas tem outra função, mas a participação que leva à co-construção de alguma coisa. Co-construção de mais conhecimento, co-construção de estratégias, co-construção de gestão, seja o que for. Porque isso é que faz com que as pessoas se envolvam, se revejam nos processos e que façam parte deles. E ao mesmo tempo que tragam os conhecimentos. Porque se vocês olharem, nós temos cada vez uma sociedade mais complexa, os problemas que se nos colocam são extremamente complexos. A nossa sociedade tem uma série de conhecimentos que não são utilizados, porque nós não conseguimos trazer as pessoas para o processo, e esses conhecimentos são extremamente válidos e muitas vezes muito importantes para resolver questões complexas que nos colocam. Portanto, o conhecimento técnico-científico tomou proporções e tem hoje, digamos assim, a sua legitimidade no processo de decisão, mas nós, com os problemas complexos, precisamos de todos os tipos de conhecimento se queremos resolver algumas das questões que são-nos colocadas no dia a dia. Então, o porquê é que eu vos trago isto processo ou estrutura? Porque durante muitos dos meus debates e discussões com os meus colegas, eu verifico que muitos deles consideram que a governança é colocar lá mais uma caixinha ou juntar duas caixinhas. Eu acho que a governança, eu uso a palavra governança porque ânsia para nós é ação, é uma palavra que não vou encontrar no dicionário, mas governança significa o que o governo faz com outros, com a sociedade civil, com empresas, com seja qual for. E, portanto, é uma forma de governar mais ativa. E por isso eu uso a palavra governança. Mas esta questão da governança é mais que uma estrutura. A estrutura é importante, e é importante às vezes pôr certas caixinhas, mas vocês têm visto na gestão do litoral, nós cada vez temos uma panóplia maior de instituições e cada vez temos mais dificuldade de gerir o litoral. O que é que se está a passar, porque é que algumas coisas não estão a funcionar. E trazendo isto, trago-lhe algumas definições. O processo é algo mais dinâmico, é algo que se constrói, é algo que é uma série de ações, de mudanças, de funções. A ideia é ir ajustando e criando dinamismos. A estrutura é algo mais estático. É uma caixa onde se juntam competências, é algo que fica numa pirâmide, em geral nós temos um sistema piramidal. E governança é agir, é o processo, é o poder de governar, mas é de governar com os outros. Quando se fala em governança, e eu assento colaborativa, exatamente porque é governar com os outros. Não é o governo sozinho, é o governo e os outros atores que são importantes a envolver. E trago-vos aqui para reflexão todo este processo que foi o Margoff. O Margoff foi, digamos assim, um projeto que nos ensinou muita coisa. Foram aprendizagens coletivas dos próprios que se envolveram, mas também foi uma grande aprendizagem da parte da equipa. Este projeto, no final de 2008, ganhou o galardão da Gulbenkian do Oceanário para a governação dos oceanos, sustentável dos oceanos, e conseguiu funcionar entre 2008 e 2011 com esse financiamento. A ideia era construir um modelo de governança colaborativa numa área marinha que é hoje o Parque Luís Saldanha e tentar resolver um problema de um conflito que tinha emergido entre os pescadores e os gestores, essencialmente. E, portanto, estava ali na mesa um conflito. Portanto, o palco de partida era uma área marinha protegida, imposta de cima para baixo, pelo menos era assim, os pescadores locais, os pescadores artesanais viam.
viam a situação. O processo, segundo eles, tinha tido um diálogo reduzido e este grupo de pescadores, que são pescadores artesanais, de alguma forma sentiam-se já impactados por todas as regras da União Europeia e como estas regras que vieram com o Pacto Marinho, ainda mais impactados sentiram e, portanto, reagiram em oposição. E, portanto, havia um conflito no terreno. Vocês todos conhecem, não vos preciso de apresentar o local, um local realmente com condições fora de série, e a agenda que nós tínhamos era duas. Nós tínhamos feito o trabalho de um conflito que ninguém queria pegar, que foi o conflito da Cova da Moura. Okay? Tínhamos percebido que o conflito, contrariamente ao que nós especialistas muitas vezes pensamos, é algo positivo. E porquê que é algo positivo? Nós temos muito medo, a maioria dos especialistas tem muito medo de enfrentar o conflito. Mas eu posso-vos dizer que o conflito, se for bem enquadrado, é algo positivo, no sentido que, quando há um conflito, as pessoas já pensaram no assunto, já criaram um novo conhecimento, portanto já existe capital intelectual, estão um passo em frente porque têm algo a defender e, portanto, o envolvimento é mais forte. E nós aprendemos isso com a Cova da Moura e dissemos, há aqui um conflito, vamos tentar agora, com as aprendizagens que tivemos, resolver um conflito e passar um discurso que fosse construtivo e positivo e que chegasse a algum lado, especialmente que se chegasse a um modelo de cogestão conjunta no local. E para isto é preciso muitas vezes ultrapassar os mitos. O que é isto de mitos? É algo que aparece na engrenagem e que agrava a engrenagem. Um dos mitos que aparecia, e muitas vezes acontecia, era, vinha os pescadores e diziam, toda a gente diz que morrem aqui peixes, mas os peixes morrem por causa da poluição do sal. E depois vinham os especialistas e diziam, não senhora, porque as correntes vão para sul, não é a poluição do sal, não é os pescadores diziam, os correntes vão para sul e, portanto, olha, os pescadores diziam que as correntes iam para norte e matavam os peixes. Os especialistas diziam que não podia ser porque as correntes iam para sul. E então nós fomos buscar o indivíduo do técnico, que trabalha em dinâmicas de estuários, e pedimos para ele ir lá explicar como é que era. E chegou à conclusão que metade do ano vai para sul, metade do ano vai para norte. Portanto, a partir daí, isso deixou de vir para as discussões do fórum, que era, no fundo, a coluna dorsal de todo o processo participativo. Nós tínhamos fóruns abertos, onde toda a gente se reunia, onde se debatiam todos estes assuntos, e cada vez que se voltava esta questão de poluição, vinha este mito para a mesa. E a partir daí ficou resolvido. São estas pequenas coisas que se têm de ir resolvendo, porque cada um tem a sua perspectiva e que, claro, tem a sua verdade, e as verdades são válidas, mas é preciso pôr em boas. Portanto, a estrutura do projeto é uma estrutura bastante complexa, tinha uma parte de governança, que é o que eu vou focar hoje, tinha uma parte de cidadania, tinha uma parte de dinâmica de apoio dinâmico-espacial, onde tinha os indicadores de sustentabilidade, o sistema de informação geográfica e o processo participativo do sistema de informação geográfica e modelação participada. E, essencialmente, hoje vou focar-me aqui na governança porque é aí que nós estamos a falar hoje. E, falando disso, falamos nos fóruns abertos. O que é que são fóruns abertos? São fóruns onde tínhamos todos os stakeholders que achávamos que era importante ter, eram fóruns que qualquer pessoa podia ir, mesmo que não se fosse pessoa da zona, e tivemos muita gente, tivemos pessoas da Universidade de Aveiro, etc., que se interessavam por esta questão da gestão do parque marinho, mas quando há um processo deste, nós temos dois tipos de objetivos. Um dos objetivos, e este para nós era o principal, porque nós estávamos a coordenar a parte de governança, era articular os conhecimentos, o técnico e o científico, e até os outros conhecimentos, envolver em diálogo os stakeholders e contribuir para o empowerment dos participantes. Empowerment as pessoas perceberem que têm algo a oferecer ao processo, ok? É mais do que capacitação, por isso é que eu não troco, não traduzo para português. Capacitação, muitas vezes, nós vemos como uma capacitação técnica. Empowerment é cada um dos que está no processo perceber que tem algo a contribuir para ele. E às vezes há pessoas que não têm essa noção e têm-se de trabalhar, esses são os, digamos assim, os stakeholders mais fragilizados, mas é preciso trabalhar com eles para eles poderem se expressar. E, finalmente, promover agentes de mudança. Do ponto de vista instrumental, queríamos criar soluções colaborativas, propostas conjuntas, chegar a consenso junto às ações e, no final, criar o tal modelo de cogestão. Okay? E foi assim que nós começámos. Envolvemos uma série de esferas, mas as mais importantes foram os stakeholders nos fóruns abertos. Estes fóruns abertos constituíram a espinha dorsal do projeto
Era essencialmente uma vez por mês, com a introdução para as férias, e podia toda a gente lá estar, além de que nós fazíamos um esforço muito grande de comunicação e procurávamos por uma comunicação intensa para os vários fóruns, que estivessem lá os stakeholders mais importantes para a temática de fórum que estávamos a discutir. Portanto, é um conjunto de esferas. Ao nível dos utilizadores temos os pescadores, as marítimo-turísticas, a parte da navegação e os mergulhadores. Ao nível da esfera técnico-científica tivemos gestores, cientistas e técnicos. Ao nível da esfera mais política, e aqui foi uma das falhas do projeto, que hoje em dia, se nós voltarmos a fazer um projeto, temos que ter um cuidado especial, que é, desde o princípio, criar uma ligação forte com a esfera política, a esfera de decisão, para mantê-los sempre informados e para poder conseguir que as decisões vão sendo implementadas gradualmente, porque isto muitas vezes cria depois um gap de tempo que frustra muito os que contribuíram, que são as instituições e os grupos parlamentares. Portanto, todos este conjunto, no fundo, foram os stakeholders identificados, foram todos entrevistados, aqueles que nós identificámos, e sempre utilizando a metodologia da bola de neve, perguntando sempre se havia mais alguém que devíamos entrevistar. Curiosamente, não houve nenhum deles, apesar de estar contra as regras do PAC, que me tivesse dito, ou dito a algum dos entrevistadores, que não queria lá a área marinha protegida. Portanto, havia um orgulho e as pessoas tinham um orgulho na área marinha protegida. Isto é muito importante, porque mostra que elas dão valor a isso. Portanto, o problema era as regras, o problema não era a área marinha. E isto é muito importante que se verifique. Um aspecto importante para que um processo destes tenha sucesso, criar uma agenda coletiva. Nós, técnicos, temos a mania que a nossa agenda é que deve ser. Mas as pessoas muitas vezes não estão interessadas na nossa agenda. Elas têm outros assuntos que elas querem ver discutidos. E para isso nós temos de perguntar. E foi assim, através dessas entrevistas, que conseguimos montar uma agenda coletiva que depois foi completada durante os fóruns e durante as reuniões que tivemos, etc. Para isso, permitiu-nos definir o mapa de conflito, definir quem eram as instituições ou os indivíduos que deviam estar dentro de cada conflito que existia, que era para poder ir ultrapassando esses conflitos. Portanto, a ideia era desconstruir os mitos, criar um discurso coletivo. Houve alguns stakeholders iniciais, muito importantes, que no início não queriam se envolver no processo e achavam que aquele processo devia ter sido iniciado num outro espaço onde não houvesse conflito, ok? E na altura disseram mesmo, a primeira fase do projeto foi exatamente convidá-los para estar nos fóruns abertos. E nessa altura eles disseram, o que é que acontece ao Margov se nós não estivermos no processo? É muito simples, o que acontece? O que acontece é que todo o discurso que vai ser construído durante esse processo, eles vão estar de fora. Portanto, não vão poder influenciar esse discurso, não vão poder dar a sua perspectiva para esse discurso. E devo dizer que aceitaram depois ficar no processo e foram impecáveis e estiveram sempre lá até ao fim. Isto é muito importante que se diga às pessoas, porque isto é mesmo uma dinâmica própria e eu não posso obrigar ninguém a ir para o processo. Agora, a pessoa que não vai para o processo deve saber que provavelmente o que vai acontecer é que não vai, a sua opinião ou as suas ideias não vão entrar nesse processo. Isto era mais ou menos como é que funcionavam os fóruns abertos. As pessoas trabalhavam nesses fóruns abertos, havia uma estrutura, um faseamento, havia produtos que tinham de sair de cada fórum, etc. E tudo isso fica registado num relatório e está registado nesse relatório. Portanto, as pessoas trabalharam durante esse tempo. Essencialmente, a metodologia parte de uma primeira fase de propor. Este foi o primeiro workshop que fizemos só com os pescadores, porque nós tivemos essa questão logo de início. Os pescadores não se pronunciavam quando estavam no coletivo, porque voltavam-se e nós dizíamos, então, mas tem de falar, não falo, estão aqui muito engaravatados. E não abriam a boca. E isso não podia ser. Eles eram um dos stakeholders mais importantes, era preciso que se expressassem. Então, durante 3 meses, uma vez por mês, trabalhámos com eles apenas para os ouvir e para que eles começassem a perceber o que é que podiam contribuir. Portanto, qualquer destas sessões tinham uma primeira fase que era propostas, uma segunda fase que era elitização, vejam aqui, começar a emergir a agenda coletiva, quais eram os aspectos que eles achavam mais importantes, parte marinha, legislação, fiscalização e poluição, selecionar os assuntos importantes e impossível contribuir.
E na terceira sessão que tivemos com eles, foi a primeira vez que a União Europeia abriu a possibilidade da pesca artesanal dar contributos para o livre verde da reforma comum de pescas, ok? E nós levámos para lá a questão que mais os preocupava, que era a Associação de Produtores. Estes pescadores artesanais têm geralmente muitos baixos índices de associativismo e, portanto, nós fomos discutir, eles prepararam, discutiram um assunto, fizeram propostas e foram mandadas essas propostas para a União Europeia. A partir daí, tivemos os fóruns alargados, onde eles eram só encontros com eles, portanto, só workshops com eles, mas a partir daqui começámos a ter os fóruns alargados e eles pronunciavam-se. Eles falavam e hoje em dia falam em qualquer contexto público. Só para vocês verem que há um trabalho a fazer com os stakeholders mais fragilizados que nós queremos que eles façam parte do processo. Portanto, tivemos 13 fóruns abertos, 11 reuniões de pescadores e workshops, 7 painéis, 2 interações online, etc. e 2 seminários públicos. O que é um processo destes? É algo muito dinâmico, algo muito complexo e com muitas frentes. Portanto, grosso modo, tem uma primeira parte, que são as entrevistas, que permitem definir quais são as questões que são importantes e quais são os atores a envolver. E isto cria a tal agenda coletiva que vai nos servir de base para estruturar todo o processo colaborativo. Depois tem a parte do processo colaborativo, com facilitação profissional. Nós sabemos que em qualquer área da ciência há todo um enquadramento conceptual e há toda uma série de requisitos que são importantes se as coisas vão ter sucesso, ok? E, portanto, isso é o que existe nesta área da facilitação profissional. Eu tenho uma série de regras, há uma série de aspectos que tenho de calcular, os tais fatores críticos, que se quer que realmente o processo tenha sucesso. E isso é muito importante e há toda uma parte conceptual. Portanto, e disto geralmente sai o que se chama os resultados processuais ou os outcomes. Os outcomes são tão importantes ou mais que os tais outputs, são as coisas que nós queremos, os tais resultados, produtos concretos. Os outputs é estratégias, ações, o modelo de gestão, tudo isso são outputs, são produtos, ok? Coisas que as pessoas construíram, mas são coisas muito concretas. Mas os outcomes, que no fundo é o empowerment, a credibilidade e o conhecimento, o tal capital intelectual, no sentido de conhecimento, o capital social, no sentido de redes, e o capital político, não político ou partidário, mas político no sentido de influência no processo, são extremamente importantes para a continuidade, ok? E esse processo é que vai dar o follow-up. Neste caso, nós acabámos os financiamentos em 2011. Tínhamos conseguido financiamento até 2010 pelo galardão e depois ainda conseguimos mais um ano de financiamento através do Oceanário e tivemos no terreno mais um ano. Um processo destes demora pelo menos 6 anos, nós tivemos 3. Ao fim destes anos, o núcleo que se tinha de alguma forma constituído nos fóruns abertos pediu-nos para continuar no terreno, para de alguma forma facilitar as reuniões que eles tinham. E nós estivemos no terreno a trabalhar no que nós chamamos o pós-MAGOV desde 2011 até 2014. Isto tudo porque se criou uma série de sinergias e, inclusive, este grupo foi à Galiza a uma reunião científica de áreas marinhas protegidas de toda a Europa. E lá criou uma relação ainda maior e decidiu que não ia parar, que ainda havia muitas coisas para discutir, muitas coisas para consensualizar e os aspectos mais importantes para consensualizar era exatamente o regulamento para o par, que ainda estava por saber se ia ser revisto ou não. Hoje em dia sabe-se que vai abrir para revisão, ok? E queriam trabalhar essas regras para conseguir ir mais à frente e consensualizar. Em 2014, o Instituto da Conservação da Natureza criou um novo Conselho Estratégico. E nessa altura convidou o grupo pós-MAGOV para ser o grupo do mar, que seria um órgão consultivo para o Conselho Estratégico, dos aspectos ligados ao mar. E assim institucionalizou de alguma forma este processo, okay? Porque passou a ter mandato. Hoje o Grupo do Mar tem mandato, é reconhecido pelo Conselho Estratégico e tem uma posição. Lembram-se que havia um modelo de cogestão, está muito na linha da proposta do modelo de cogestão que foi feito durante o processo do MAGOV, okay? Que era criar, além, havia o Conselho Estratégico, que é o Conselho que geralmente está nestas áreas, mas criar uma ligação ao terreno que fosse feita através de grupos específicos, que trabalhavam em diversas áreas e que faziam a articulação e davam informação e isso funcionava como elementos consultivos.
E este, no fundo, o Grupo do Mar, tem essas funções hoje. Portanto, uma estrutura, na minha opinião, para ser sólida, para ter continuidade, deve emergir de um processo. Essas estruturas que emergem do processo têm mais significado para as pessoas e acabam por ser extremamente importantes. São mais substanciais, são mais, as pessoas revêem-se melhor, as competências estão mais bem definidas e há um aspecto importante. Isto porquê? Porque cria o tal capital intelectual, social e político e, de alguma forma, contribui para a institucionalização, para o tal capital institucional. O capital institucional, no fundo, ou a instituição, é que é a tal caixinha, a tal estrutura. Portanto, o processo dá origem à tal caixinha que fazia falta. Nós sabemos hoje em dia que uma das grandes críticas, quer ao nível da agricultura, quer ao nível das pescas, etc., é a falta de ligação entre as esferas técnicas da administração e o local. Vocês lembram-se que antigamente havia a função de extensão, que desapareceu. E essa ligação e a necessidade de acesso à informação técnica tem sido muito mencionada, quer para os agricultores, quer pelos pescadores. Isto é uma forma de conseguir ultrapassar essa ligação e criar aqui níveis intermédios de relação que permitam um maior conhecimento destes grupos que estão a trabalhar mais próximo do terreno. E, portanto, estes autocampos é que, de alguma forma, ditam a continuidade do processo. O que é importante para ter sucesso? As pessoas. Primeiro de tudo, as pessoas. Nós podemos fazer os estudos que todos quiserem, mas se as pessoas não se ouvirem deles, não perceberem, isso não tem significado para eles nunca vão defender isso, ok? Segundo, o diálogo. E aqui há toda uma série de regras que veio do filósofo Habermas, que é como é criado um diálogo genuíno. Baseia-se um pouco nessa parte do conceito do diálogo. O empowerment, e aqui é um poder diferente do que nós estamos habituados. O poder que nós estamos habituados é o poder delegado, é o poder formal, digamos assim. Este poder que se fala aqui é um poder de influência. É um poder que um grupo com uma determinada dinâmica tem para influenciar as decisões. É um tipo de poder que tem mais a ver com o empowerment. E depois toda uma enquadramento conceptual. No fundo, um processo colaborativo que vem com sucesso e com facilitação profissional de diálogo cara a cara, permite os outputs e permite os outcomes. E são os outcomes que ditam a continuidade. Para fazer isto, eu preciso de co-construir durante esse processo. Co-construir ações, co-construir estratégias, alterar coisas, etc. As pessoas têm de se rever no que fazem e no que transformam. Portanto, mais importante que os fóruns, que era a espinha dorsal de todo o processo, foram todas as conversas que houve para os fóruns. Nós tínhamos sido a sala às 5h30, 6 horas. Era uma sala que era cedida pela Câmara e às 5h30, 6 horas a senhora de lá queria se ir embora, logicamente. E as pessoas não paravam aí, vinham para fora da própria sala e continuavam a conversar. Queriam conversar e isso permitiu também, para lá dos fóruns, criarem também uma relação muito forte e criarem redes fortes para... Hoje em dia têm um discurso, aceitam-se mutuamente, aceitam as divergências que têm e há um trabalho muito mais construtivo. E, portanto, eu deixo-vos com a pergunta. Afinal, o eletivo de governança é uma estrutura ou será um processo? O que é que vocês acham? Um processo que leva a uma estrutura. Pode ser um processo que leva a uma estrutura, sim. Mas, não é? Isto é algo para nós pensarmos. Isto é assim, nós podemos pôr as caixas todas que quisermos, nós sabemos que o nosso sistema é piramidal, não vamos deitá-lo fora porque é o sistema que funciona, não é? Agora, nós sabemos que há certas zonas que têm necessidades e que é preciso juntar partes dessa pirâmide. Este será uma maneira possível, criando processos transversais de juntar esses vários grupos. E isso é extremamente importante se eu quero realmente melhorar a utilização do conhecimento. Porque realmente nós temos conhecimento que nós não usamos e às vezes são absolutamente essenciais. Okay? Posso-vos contar a história, por exemplo, de um processo de desenvolvimento de consenso nos Estados Unidos, que foi da Baía de São Francisco, em que o problema inicial era a qualidade da água da Baía. Todos pensavam que era o nível de poluição. E foi assim que começou o processo. O processo durou 5 anos. Envolvia todos os utilizadores da Baía. Os pescadores, as empresas
à indústria, a especialistas de poluição e outros especialistas, de organizações não governamentais, etc. E, a certa altura, os pescadores na mesa diziam que em certa zona morriam peixes. E o pessoal das comissões dizia, não pode ser, nessa zona não há níveis de poluição que justifiquem a morte dos peixes. Foram lá e viram. E realmente o nível de poluição não justificava a morte dos peixes. Discute para lá, discute para cá, até que alguém se lembrou de dizer para medir a salinidade. E era a salinidade. O que é que tinha acontecido? 3 anos de seca, a agricultura captou a água. A água não chegou à baía. Não chegando à baía, a salinidade aumentou. E era a salinidade. Portanto, os culpados deixou de ser a indústria para passar a ser a agricultura. Estão a ver? Portanto, se eu não cruzasse estes dois conhecimentos, isto é um problema complexo. Não é que os especialistas de poluição não tivessem a fazer bem o serviço. Só que aquilo não era realmente o aspecto que estava errado. E só se consegue chegar lá, muitas vezes, cruzando vários tipos de conhecimento. Estão a ver? É por isso que o conhecimento, às vezes, do local é tão importante para tomar a decisão certa depois quanto à solução. Apesar do conhecimento técnico ou científico também ser importante, mas tem a sua função própria. Não sei, o que é que querem saber mais? Perguntas? Bia, antes de mais, muito obrigada por esta entusiasta apresentação. Pronto, já está aberta a sessão de discussão, perguntas do processo colaborativo de discussão sobre a apresentação da LIA, porque eu fiquei com a sensação de que é um processo e uma estrutura em que o processo influencia a estrutura e a estrutura vai sendo modificada ao longo do processo. Aliás, um processo colaborativo, apesar de nós termos uma ideia quando iniciamos, geralmente vamos tendo de ajustar. E às vezes há imponderáveis. Olha, uma das coisas que nós aprendemos é que temos que sempre consultar o calendário dos jogos de futebol. Mas mesmo assim há imponderáveis. Houve uma vez, nós tínhamos nós em 19 de maio de 2011, acho que era 2010, nós tivemos o melhor, de todos os fóruns que tivemos até essa data, o melhor fórum que tinha havido. Porque nós reunimos os stakeholders por grupos, isto é, o grupo dos pescadores, o grupo dos gestores, etc. E quando fizeram a apresentação de propostas de resolução de alguns dos aspectos, os outros grupos bateram palmas. Aquilo criou um ambiente altamente positivo e construtivo e nós estávamos muito satisfeitos porque em junho íamos ter o fórum que tinha a ver com o Parque Marinho, que era o fórum mais conflituoso, digamos assim, ou mais passível de conflito que iríamos ter. E, portanto, como o ambiente estava tão positivo, pensámos, ótimo. Chegou a dia 28 de junho, na véspera, e começámos a receber telefonemas de toda a gente. Mas então, vai haver o fórum? Então, mas não pode ser, nós temos, há um jogo de futebol que tinha levantado, acho que era Brasil e Portugal, não era? Ao Brasil, e havia um jogo de desempate. E que foi marcado à última da hora e calhava mesmo no dia de fórum. Tivemos de anular o fórum. Olha, só vos digo. Anulámos o fórum. Depois meteu-se as férias de julho, agosto, não é possível trabalhar. Nessas férias houve uma movimentação, houve desfiles náuticos contra o Parque Marinho, criou-se um ambiente, enfim, um ambiente altamente mobilizado e muito ativo, muito antagónico, etc. E nós tínhamos um fórum em setembro. Foi de setembro, não é? Em setembro. Fomos para o fórum. Olha, foi o pior fórum da minha vida. Eu já fiz para aí mais de 400 ações participativas. Foi o pior da minha vida. Tudo mal. Primeiro, a sala, não pudemos ter a sala habitual porque estava ocupada com outras atividades. Deram-nos uma sala da biblioteca sem janelas, retangular e comprida, estreitinha e comprida. E com um teto baixo. Geralmente tínhamos à volta de 30 pessoas que já estavam habituadas às dinâmicas e, portanto, já sabiam as regras e tudo. Apareceram uns 60, metade dos quais nunca tinham ido a nenhuma sessão, queriam todos falar ao mesmo tempo. O indivíduo que ia apresentar, que ia só dar um cheirinho sobre dragagens, que era um assunto que era para ser desenvolvido depois, nós tínhamos pedido para falar 5 a 10 minutos e para ter aí 4 slides ou coisa assim, e ele já ia para aí no 30 e tal slides e tivemos que mandar calar. E saiu porta fora furioso. Tudo correu mal, tudo andou para trás. Pronto, lá tivemos de recuperar e voltar outra vez, que é uma questão de paciência. Mas estas coisas acontecem. Portanto, há coisas que uma pessoa só aprende
quando está no terreno, e pronto, e vai ajustando. E por isso, nessa altura, foi preciso reajustar tudo. E o seguinte foi muito interessante porque nós tentávamos fazer coisas em que toda a gente participasse, não é? E percebemos que o que eles queriam, as pessoas queriam era um palco onde tivessem as pessoas numa mesa e eles estivessem na plateia a fazer perguntas, era completamente fora o modelo. Exato, eles estavam adotados outro modelo, porque metade das pessoas nunca tinham estado num fórum alto. Mas, só a partir dali é que eles perceberam que podiam falar, porque uma das coisas que nós temos é qualquer pessoa que se inscreva para falar, fala. Não fala é na altura que se inscreve, não é? Fica registado e depois fala. E, portanto, todos os nossos sabiam, aqueles que já tinham-se acompanhado todo o processo, que não fazia mal. Avisavam, queriam falar e havia de chegar à altura que falavam. Os outros achavam que ninguém nos ia deixar falar, de maneira que não se calavam. E então era complicadíssimo controlar o sistema. Mas pronto, a partir de certa altura, isto é uma questão de sistematização. A partir de certa altura as pessoas sabem que há regras, sabem quais são as regras e aceitam as regras e funcionam, porque sabem que a regra é igual para todos. Não há cá diferença. A história dos lobos lá em cima, em que demorou a começassem a falar, começaram a falar. Esta é a educação para a cidadania. É uma forma de educação. Com uma audiência que pensa muito sobre essas coisas várias vezes, nós temos aqui vários colegas que trabalham dentro em projetos aplicados. E eu acho que uma das nossas grandes dificuldades é quando temos projetos científicos ou projetos aplicados, ciência aplicada, temos que os desenvolver em determinados períodos, geralmente curtos, e não temos tempo para implementar um processo desse tipo. Portanto, as tentativas de diálogo que temos são limitadas e depois, no fundo, temos que propor decisões sem conseguir estabelecer esse diálogo. Tu achas que ainda assim é possível? Não sei, se calhar aqui colegas querem pôr alguns casos ou pôr algumas questões. Queria explicar um bocadinho a sensação que nós temos vivido, acompanhado um processo semelhante a este, também com pescadores. Quer dizer, não se sentar à mesma mesa pescadores, cientistas, administração, as várias administrações às vezes, políticos, só isso é uma vitória. Mas de facto, estava a dizer que os pescadores são complicados, mas eles, ao fim de algum tempo, compreendem. Demora enormemente muito tempo. E tem que reconhecer nas pessoas que estão a tentar dinamizar estes entendimentos algum reconhecimento do trabalho que eles estão a desenvolver e do conhecimento que eles têm do problema. E isso normalmente demora muito tempo. E, portanto, são processos que são necessários, de facto, são muito necessários, mas que muitas vezes não temos tempo para os implementar, porque eu acho que requer pessoas 100% dedicadas a este tipo de tarefa. Normalmente nós estamos preocupados mais em resolver outro tipo de questões que não passam muitas vezes pela promover o entendimento das várias partes. Eu concordo plenamente, é algo bastante complicado. Isto tem a ver com ritmos. O que nos acontece e aconteceu-nos no Algarve, como qualquer outro projeto em que tínhamos estado, os técnicos especialistas, como já discutiam aqueles assuntos e já têm uma ideia de solução, querem avançar mais rapidamente, mas uma pessoa não os tem de destravar, porque temos todos os outros que ainda estão a criar aprendizagens para poder fazer parte do processo. E isso demora o seu tempo, tem um ritmo próprio e demora o seu tempo. E, portanto, nós, como equipa da facilitação e da parte participativa, temos de nos aguentar e temos uns técnicos a dizer: mas sim, a gente não chega a lado nenhum, nunca mais despacha. Mas os outros precisam do seu tempo. É fundamental, tem a ver com o conflito. Se houver conflito, quem está a facilitar um processo deste deve estar fora da substância. Nós temos muito esta noção muito arraigada. Porquê? Porque senão é visto como uma das partes do conflito ou é querer uma solução específica. E é muito mais fácil ser independente. E assim, para vocês verem que depois já há coisas que nos acontecem, que às vezes uma pessoa até fica espantada. Numa das sessões que eu fiz na ONG, foi um dia inteiro do workshop, chegámos ao fim, perguntei se ela tinha gostado. Sim, e disse que ficou muito. Tínhamos conseguido pôr duas pessoas que na Câmara não se falavam com o outro há 20 anos a trabalhar em há uma parte das pessoas 2 a 2. Provavelmente a pessoa, eu não sei quem era, mas a pessoa que estava a facilitar, apercebeu, foi lá o facilitador e porque a orientar os trabalhos. E ele teve a coragem de conversar. Exatamente fora, porque se fosse
nada a ver é a situação. E é um pouco conflito, é mesmo. Eu queria fazer outra pergunta, porque de facto é importantíssimo que as pessoas falem, acho que é assim que se resolve os problemas. Agora, uma coisa é pôr as pessoas a falar, outra coisa é resolver os problemas. E o que eu queria perguntar era se ao fim destes 6 anos de trabalho, quase 7 anos de trabalho, se sente que conseguiu de facto resolver o problema da comunicação, conseguiu, mas conseguiu ir para além dessa resolução. Portanto, neste momento existem uma série de propostas consensualizadas dentro do grupo todo, portanto, tem lá os gestores de trabalho, tem lá os pescadores, tem lá o IPMA, o Instituto de Investigação de Pescas, a Direção-Geral de Pescas, etc. E há uma série de regras que neste momento estão consensualizadas, para alterar, para ajustar, para não sei o quê, e que estão perfeitamente em evolução. E neste momento a função deles é discutir mais em pormenor certas regras. Há todo um trabalho de equipa, quer dizer, não é só chegar lá e fazer a sessão. Nós trazemos toda a informação que foi produzida, reformulamos, pedimos contributos e tornamos a devolver. Portanto, isto é um trabalho permanente e de vinda de documentação, não é? E torna-se a encher, e vai-se discutindo nas várias reuniões. E neste momento existe já solidificado um documento base, com uma série de modificações que vão ser propostas e que já estão consensualizadas, mas ainda há alguns elementos que têm de ser trabalhados mais especificamente, que agora em subgrupos vão trabalhar esses elementos. E aprenderam a falar uns com os outros, aprenderam a trabalhar em conjunto. Eu não digo que não continuem com as agendas escondidas. Continuam, volta não volta e se emergem. Mas conseguiram ultrapassar a cena de não falar com o outro. Aliás, no terceiro fórum, acho que foi, apareceu-me alguém que disse assim: sabe, eu consigo falar com ele, mas eu não concordo nada com ele. Eu vou concordar para falar com ele. Mas são estas revelações que as pessoas não têm. E o que é que acontece quando não se fala? Vai-se radicalizando e vai-se criando os tais mitos, e às tantas é difícil resolver a situação. Portanto, é positivo que se consiga arranjar um sistema de interação. Eu acho que isso só... Eu queria só partilhar, ou então, talvez, proporcionar qualquer pensamento. Para mim, quando eu te escuto, quando eu te leio, quando trabalho contigo, o que mais me chama a atenção e a nossa singularidade no trabalho, eu acho que é exatamente na questão do paradigma do problema do investigador. O que será que passa a ser hoje em dia nessa sociedade tão complexa? O que é um problema que não pode ou não tem tempo para levar em consideração uma visão mais holística do local, que contemple todos os environments, todos os fatores que estão naquele ambiente. E é nesse segmento que eu fico pensando quando questões dessas surgem mesmo. A gente tem mesmo um prazo curto, a gente tem deadlines, a gente tem relatório para entregar, tem muitas coisas, que é muito difícil, né, nessa parte de trabalhar com e não trabalhar para, mas trabalhar com. E o que eu vejo nessa busca e nesse processo, estrutura, processo, ir estruturando em torno do processo, é que essa estrutura coletiva e esse trabalho com, ele vem mudar um pouco o que torna-se aquele problema para a gente resolver em questão científica, tão emergente, a princípio, tão requisitado, ou até por nós criados, mas que de repente requer um olhar, não sei, desculpa estar aqui, só devaneando a ligação, nessa questão do tempo, nessa questão da questão que a gente tem mais profunda, não sei. Eu, por exemplo, devo dizer que quando eu estudei há 2 anos e meio do projeto, eu pensava que nós não íamos conseguir definir o modelo de Costa. Juro, palavra não. Cheguei àquele ponto e disse assim: eu acho que nós não vamos conseguir chegar lá. E nessa altura tomámos uma decisão, era preciso arranjar uma metodologia para desenvolver um modelo de cogestão, coletivamente, de sala. Como é que a gente vai fazer isto? Uma aluna, que a única função dela, ela fez mestrado sobre isso, era os modelos de governança de várias linhas discutíveis. Ela levantou os modelos todos e mais algum. A lógica era estruturar o modelo, como é que os modelos todos, quais são os grandes componentes que têm? 3 áreas essenciais: consultiva, uma gestão, e ela conseguiu fazer isso. E a partir daí, criar a estrutura para se poder trabalhar o modelo. E funcionou. Em 2 sessões, nós conseguimos. Foi possível existir encaixando naquela estrutura, e depois evoluindo para o que é que falta ali, que era importante lá estar. E foi tudo feito com pecinhas para a mesa,
japonesa, sobretudo ilegal, é maioritariamente ilegal, e que gera imensos conflitos em termos dos apanhadores. E a gestão e a regulamentação desta pesca requeria um processo deste tipo. Agora, a questão é como trazer as pessoas ao processo, porque grande parte destas pessoas está envolvida, até pode reconhecer que é necessária uma regulamentação, que há determinadas medidas que eram favoráveis para a gestão da pesca, etc, etc, mas está tudo muito virado para o seu próprio umbigo. Estão virados para o seu interesse individual. E ilegalmente ganham muito mais, beneficiam muito mais do que se regulamentasse a pesca. Então, como trazer pessoas que tenham o seu interesse individual muito forte, como trazê-las para um diálogo coletivo e para uma solução para o bem comum, digamos assim. Isso é... Sei lá, se vocês conseguirem que as pessoas acreditem que aquilo depois vai ao ar, se cada um quiser fazer a exploração máxima do sistema, e eles começarem a perceber que só podem funcionar com o coletivo, eles passam a funcionar com o coletivo. Mas eles é que têm de perceber isso. Passar isso é uma mensagem difícil. Sim, mas grande parte deles até acredita que se calhar se houver uma pesca intensa, ilegal e prolongada, que o recurso pode diminuir. Mas enquanto houver, nós aproveitamos. Essa é a lógica. Mas não é que todos eles pensam a mesma coisa. Os pescadores ali também pensavam nisso. E ainda hoje muitos pensam. Porque acham que se aquele do lado faz prevarica, porque é que ele não há de prevaricar? E isto tem de ir devagarinho, não é rápido. E mais, e tem de ir olhos nos olhos. Há lá gente que lhes diz na cara: vocês estão a fazer isto está errado, vocês vão ter problemas daqui a uns anos porque estão todos a fazer uma coisa que vai ser negativa para vocês próprios. Quando vierem cá queixar, eu digo-vos porque é que foi. E portanto, gradualmente pode ser que se consiga convencer, mas não é fácil. Nem há uma solução, era bom que houvesse um milagre, uma solução, eu ia dizer, pumba, está resolvido. Não se resolve assim. Tem as próprias pessoas começarem a sentir também que fazem parte de um grupo. E quando se consegue criar essa dinâmica de grupo, em que eles sentem que aquele grupo é o grupo deles, que é um pouco isso que acontece, não é? Cria uma maturação do grupo, então passam a querer ter soluções que vão mais ao encontro dos interesses gerais. Mas demora o seu tempo até construir isso, até conseguir construir um grupo que sinta uma identidade própria. Mas trabalha-se nesse sentido. Tem mais questões? Só uma pergunta que tem a ver com a frustração destes processos, da não influência no processo de decisão. Que aqui foi um exemplo de sucesso, mais óbvio, não é? Porque neste momento mas temos outros exemplos muito mau sucesso. Agora, quando se envolvem num processo deste e depois não conseguem efetivamente influenciar a decisão, é tramado. Nós temos essa situação na Cova da Moura. A Cova da Moura trabalhou-se, nós chegámos ao fim com um modelo de gestão e com o plano de ação. A ação foi consensualizada por todos os parceiros, havia uma plataforma e o governo depois era coisas para se poder implementar. E nessa altura mudou o governo, etc. As coisas vão-se arrastando, depois havia alguns dos atores-chave, e então o que aconteceu é que o último governo, para mim próprio, se ética criar expectativas nas pessoas. Pessoas que depois não são. Por isso é que eu falo nesta ligação, que eu acho que é importantíssimo e que nós, pronto, às vezes, até porque precisamos dos recursos todos, não conseguimos desenvolvê-la, que esta ligação à decisão, aos grupos que tomam a decisão, aos políticos, haver uma relação mais próxima, mais constante, eles saberem o que é que se está a passar, tomarem as decisões mais atempadamente. Há este problema. Eu acho que há aí trabalho a fazer. As equipas de participação devem ter esta parte mais consciente e devem estar sempre a funcionar em conjunto. Que é para lhes fazer estas ligações que faltam. Lida diretamente com as pessoas que exploram os recursos. Continuidade, ou